deu. Oi, agora sim. Oi. Ainda não tô. Agora sim, deu certo. É isso mesmo. Primeira vez a gente troca a câmera e faz parte. É isso aí. Isso aí, agora achei. Achei. Acabei mandando, inclusive, no outro Instagram, para garantir que você ia receber o convite. Entendi. Então, boa noite, Kátia. Que bom que você aceitou participar da live hoje. Fiquei muito feliz. Eu falei para você, eu já tinha algum planejamento, algumas ideias, e você estava na lista também. E foi muito bom quando você respondeu, animada, e aceitou e pensa sobre o tema, porque a gente já tinha conversado, né? Então eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Liliana, sou psicóloga e neuropsicóloga. Kátia, se apresenta um pouquinho também para quem não te conhece, até por que eu te convidei, né? Você pode pontuar um pouco sobre a tua experiência com o tema. Legal. Então, boa noite aí. Eu sou Kátia, psicóloga. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Pela confiança, pela oportunidade da gente estar falando aí sobre esse tema. Eu já trabalho há alguns anos, né, com essa questão de avaliação psicossocial, enfim, essa parte mais de empresas entrou na minha vida de paraquedas há alguns anos atrás. Comecei com processos seletivos, né? E aí, hoje, atendo algumas clínicas aí de medicina ocupacional, fazendo essa avaliação psicossocial, então acompanhando um pouquinho dessa rotina, desse tema que ainda está se construindo, né? Um tema tão importante aí, mas ainda se construindo, e só recentemente que a gente percebe aí essa preocupação maior com a questão da saúde mental nesse ambiente laboral, né? O quanto ela impacta, o quanto ela é importante hoje para a questão produtiva, enfim, para a rotina dos trabalhadores. Isso, e a gente fala muito, né? Hoje, em específico, é o dia que se comemora a conscientização da segurança do trabalho. E por que surge essa data? Em abril, por conta de uma tragédia que aconteceu em 69 com os trabalhadores do mina de carvão, né? E teve um acidente, e a partir desse momento é que foi pensado, foi uma comoção da sociedade, onde se pensou também em novas leis, em novas políticas ali, para avisar mesmo essa questão da segurança do trabalho, da saúde, para evitar acidente, né? Então a gente fala todo de um equipamento necessário para o local de trabalho, dependendo ali também do cargo, da empresa. Mas hoje a campanha, justamente nesse dia, tem muitos treinamentos, tem inclusive treinamento para primeiros socorros, acidentes, né, catástrofes, o que se faz nesse momento para conscientizar mesmo a importância, e inclusive a própria psicologia entra, né, porque a gente fala muito da saúde mental, qual que é o impacto que ela tem no trabalho, que é junto, não tem como separar, né, o quanto influencia. Exatamente, né? Então, assim, hoje a gente já tem dados aí, tanto da Organização Internacional de Trabalho, como a Organização Mundial de Saúde, né? Dos principais fatores que impactam aí na saúde do trabalhador. E uma das 5 principais hoje já tem sido, né, já está como destaque a depressão e o estresse ocupacional, né? Impacta aí em termos de afastamento, e isso acaba gerando aí várias consequências, né? Então não é só uma questão de queda da produtividade, até que leva esses riscos, né, e aos acidentes, mas também a toda uma questão de custo, né? Tanto para a empresa quanto para a questão de saúde visto a partir do governo, né, com todo esse apoio, enfim. Então, é um impacto bem grande, né, não só em termos de produtividade, não só em termos assim, da rotina do trabalhador, quanto ele se percebe também produtivo, e para a família dele também, porque é a fonte de renda dele,
né? É o meio onde ele vai conquistar as coisas, onde ele vai, é o sustento da família, é o sustento dele, mas também o impacto financeiro aí para a empresa e para o governo, para a sociedade. Isso, a gente até fala, eu ouvi em uma palestra uma vez que é mencionado 3 Gs, né, de que todo mundo ganha, a empresa, o colaborador e a própria sociedade. Então, com base nessa reflexão também que eles falam muito em investimento, que é melhor prevenir do que remediar. É o tema que eles trazem para a gente também, né? E você falou desse aumento, a gente tem um boom, principalmente pós-pandemia, dessa questão, o quanto aumentou, né, o transtorno mental, o quanto aumentou ali o nível de estresse, a síndrome de burnout, principalmente. Inclusive, tem uma fala, né, um novo normal da síndrome de burnout. Por quê? Você pontuou sobre produtividade, o quanto a gente também, nessa era, eu falo a geração Z, nessa era de superprodutividade. Então, tem um autor, inclusive, o Shin Han, se eu não me engano, ele escreveu o livro Sociedade do Cansaço. Ele pontua muito sobre o quanto é difícil para a sociedade hoje colocar um momento de descanso, que é uma incapacidade de dizer não, de estabelecer limite, e o quanto isso contribui para o estado mental que a gente encontra hoje, né? E aí a gente fala também por que do verde. A gente está de verde, inclusive, né, Kátia? Por que da cor verde? A cor verde, ela remete muito à questão da esperança. Então, também essa questão da biodiversidade, da natureza, que é a preservação da vida. Então, por isso do verde também. Não sei se você quer complementar aí com mais alguma informação. Não, com certeza esse impacto aí na saúde mental, né, o estresse, enfim, até a questão da tecnologia, né, e tudo muito mais acelerado, essa flexibilização que a tecnologia também permitiu na rotina do trabalhador, a mudança na rotina com a pandemia, né, então do trabalho, a distância, do trabalho em casa, tudo aconteceu por necessidade, né, sem o acompanhamento, sem uma orientação, sem uma organização de rotina. Então, algumas pessoas conseguiram se adaptar com muita facilidade, outras pessoas, né, e tem estudos aí que principalmente as mulheres, né, acabaram com essa sobrecarga. Então, assim, isso, sobrecarga cognitiva, né? Então, não só sobrecarga cognitiva, mas como realmente essa de rotina no trabalho, porque aí elas acabaram acumulando não só a produtividade, né, corporativa do trabalho, como as funções de mãe, as funções, né, da casa, enfim, tem alguns estudos, dados aí em cima disso, e como é importante esse acompanhamento, esse apoio e essa orientação para essa organização de rotina, porque às vezes, né, no ambiente externo, no ambiente fora de uma empresa, fora do escritório, enfim, a gente acaba se perdendo, né? Faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí, assim, a própria empresa acaba começando a exigir mais produtividade também, né? Então é tudo muito mais rápido, é tudo mais, um processo muito mais marcado, então processos que se facilitam, né, que se tornam mais rápidos, mas que também, por conta de ser mais fácil, mais rápido, eu quero uma produção maior, né? E aí acaba vindo toda essa cobrança, e aí onde acabam surgindo os esgotamentos, né? Claro que passa também pelos perfis de personalidade, então tem aqueles que são críticos, que se autocobram também, então, assim, multifatores que têm que ser olhados, que têm que ser cuidados, né, para que se mantenha um clima aí de saúde mental equilibrado, não é? Isso, e você falou, né, do estresse. Eu falo muito de observar os sinais. Eu até comparo
com a questão da própria saúde mesmo. Porque às vezes a gente observa lá, a gente fala, estou com um pouco de resfriado, ou o corpo está mais indisposto, eu acho que eu vou ficar resfriado. Então a gente fica atento aos sinais. E o psíquico não é diferente, o psicológico é a mesma reflexão, né? Então, quais são os sinais para que eu possa observar ali o nível de estresse? Por exemplo, quando eu estou ali sobre uma mudança, muitas vezes no trabalho, o local, muitas vezes, né? Às vezes tem conflitos ali interpessoais que contribuem para esse nível de estresse. Então, eu preciso observar, por isso que a gente fala muito em autoconhecimento, né? O tanto que eu conheço, que eu sei quando o trabalho tem esse impacto. Até para que muitas vezes se possa falar para o gestor para poder criar estratégias, né? Inclusive, uma das pautas da campanha de segurança do trabalho é essa: identificar as problemáticas, identificar o local, o ambiente do trabalho, porque tudo isso impacta na saúde mental também. Então, essa diferença, o quanto do meu estresse, por exemplo, um estresse em um dia, ok, mas quando ele começa a ficar recorrente, né? E aí a gente já vai mudando. Eu falo muito do resfriado, vem a gripe, daí vem a inflamação, aí se eu não cuido vem a infecção e por aí vai, né? Então, o psicológico também tende a ter essa configuração, né? Então, a gente fala muito também da própria ansiedade. Às vezes, a ansiedade, né? Diante de uma reunião, diante de uma apresentação, diante de feedback, às vezes direto com o gestor. Então, isso às vezes gera ansiedade, porque a ansiedade é justamente esse movimento dessa preocupação com esse futuro, com essa preocupação. Mas quando ela se torna ali disfuncional, né? Inclusive o próprio burnout, que é esse esgotamento, essa exaustão profissional, né, que vem de cobrança, da autocobrança, muitas vezes vem desse descontrole mesmo, de não ficar atento a esses sinais e quando vê já chegou nesse nível, né? E a gente fala muito que, assim como eu pontuei da própria saúde, se você não vai observando, porque o burnout é uma forma de estresse aguda, né? Você também pode se tornar ali um transtorno, né? Um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. Acredito que você, com esse contato com as empresas, eu, pela experiência clínica, tenho também, e até às vezes em palestra, a gente ouve muito, nossa, eu não tinha pensado dessa forma, né? A diferença ali da ansiedade, que é aceitável para a situação, e uma ansiedade disfuncional, ou o próprio nível de estresse, né? Não sei, pode contar um pouquinho aí pra gente, Kátia. Essa questão dos sinais é muito importante. Então, assim, a gente percebe aí as mudanças de humor, né? As mudanças de comportamento, né? Então, fica mais irritadiço, mais cansado, desmotivado, né? Acaba atrapalhando as relações também, não só as relações do trabalho, mas também as relações em casa, porque daí eu vou estar mais irritado, meu nível de tolerância diminui. Como você citou ali a questão da recorrência do estresse, né? Isso aí acaba mexendo também com a questão orgânica nossa, né? Porque acaba liberando ali hormônios, né, que vão ser prejudiciais, que níveis elevados e constantes acabam prejudicando também a nossa saúde física. Então aí vão começar a aparecer faltas, atestados, né? Pequenos erros, começam com esses pequenos erros por falta de atenção, né? E aí acaba gerando também alguns esquecimentos, falhas, né? Então perde ali um compromisso importante, um prazo que era importante, acaba procrastinando em algumas coisas, porque se torna desmotivador estar naquele ambiente. Não consigo mais pensar, não consigo raciocinar dentro daquilo do meu desempenho que era antes. Eu começo a me cobrar por isso também, né? E aí tem essa questão também do fugir da situação, né? Então alguns perfis acabam fugindo dessa situação, né?
E, claro, isso recorrente é onde acaba levando alguns, né, a essas questões de ansiedade, porque daí eu começo a ficar preocupado com o meu desempenho, começo a ficar preocupado com o que o meu chefe vai pensar de mim, fico preocupado com a minha produtividade, pode levar às questões de depressão, né, que aí com essa queda de motivação muito grande, esse sentimento de menos-valia, né? Então pode levar a episódios depressivos por conta de todas essas situações, né? Isso, e a gente fala também, né, da importância, inclusive como prevenção, a avaliação neuropsicológica, porque é todo um funcionamento, né? Desde atenção, memória, e eu falo, às vezes se aparece ali alguma questão, o quanto a ansiedade, por exemplo, influencia na memória. Às vezes a gente faz a avaliação e a gente vê isso, e não necessariamente é um transtorno, de fato, mas o quanto impacta e o quanto leva ali, às vezes, a acidentes. Eu, essa semana, fiz um post e foi friamente calculado, eu falo, né? Que foi de propósito, que eu escrevi. Foi um robô que ele ficou trabalhando, eu não sei se você chegou a ver. Ele trabalhou e ele acabou desmaiando. E eu escrevi, por que o robô desmaiou? E tirei o S. Justamente para enfatizar isso, né? De que, às vezes, o quanto essa correria impacta ali no erro. E aí gera acidentes em algumas situações, né? Sim, com certeza, né? Porque, assim, afetando a questão da atenção, da concentração, né? Aí geram os problemas de memória. Não é um problema de memória, né? É um excesso de exigência, um excesso de coisas para dar conta, um excesso de estímulos que eu tenho ali naquela função, enfim. Aí um monte de coisa que eu preciso dar conta, não consigo me organizar com isso, perco um aqui, perco outro ali e vai virando uma bola de neve, né? Aí isso dentro da avaliação neuropsicológica, o que acontece? Ela vai ajudar a fazer, na verdade, esse rastreio, né? Esse perfil de funcionamento. E o ideal é encaixar essa avaliação neuropsicológica como preventivo, né? Já no processo seletivo, até para entender aonde encaixar melhor este perfil, né? Porque, assim, às vezes, determinados perfis vão se dar melhor em funções específicas, não exatamente aquela que ela está concorrendo, enfim, e tudo depende também do ambiente, depende da cultura organizacional, depende da equipe. Então, são N fatores que têm que ser observados, né? E a avaliação neuropsicológica passa a ser uma pecinha desse quebra-cabeça, né? Para fazer esse delineamento desse perfil de funcionamento cognitivo, intelectual, comportamental, né? Direcionar bem esse perfil, dar esse feedback também, né, para os colaboradores, enfim, de pontos que precisam, que podem ser melhorados, os pontos fortes que eles têm, que podem ser utilizados, né, para ajudar nos pontos fracos, delinear ferramentas e estratégias para melhorar algumas situações, para melhorar alguns funcionamentos. Então, assim, tanto num processo seletivo, como num acompanhamento periódico, né, para alinhar melhor toda essa questão de equilíbrio na saúde mental do trabalhador ali no ambiente dele, né? E também pensando na questão de segurança do trabalho, né? Porque nós temos aí algumas funções que são de alto risco, como o pessoal que trabalha em elétrica, o pessoal que trabalha com gás, né? Que tem aí toda uma exigência de atenção, de capacidade de organização, de velocidade de raciocínio, de tomada de decisão rápida. E isso tudo a neuropsicologia, né, a avaliação neuropsicológica consegue estar identificando e auxiliando aí
com sugestões de estratégias, né, para estar inserindo nesse meio aí, para estar inserindo nessa rotina, né, para que eles atuem com mais assertividade no dia a dia. Isso a gente fala muito, né, de identificar as habilidades, as potencialidades e as dificuldades, que é a partir dessa identificação que o próprio indivíduo também vai tendo ali estímulo. E eu falo muito que depois, inclusive, da pós de neuro, né, eu pontuo o quanto é importante, assim como a gente faz hemograma, às vezes até dependendo ali da situação, também fazer de tempo em tempo a avaliação. Por quê? Até para comparativo, né, de como é que está esse cognitivo, o que interfere, para que auxilie ali. Eu falo muito que auxilia, inclusive, na psicoterapia, né? Não sei se você vê essa possibilidade também. Não, com certeza, né? Porque daí, muitas vezes, ela ajuda a identificar ali determinados funcionamentos, né? Que de repente a gente acha, não, vem para psicoterapia, é só emocional, né? Mas quando você começa a fazer essa investigação, ali às vezes é possível entender, né, determinados funcionamentos, porque, então assim, mas não é porque ele não está dando atenção, né, não é porque ele não se importa, tem uma questão às vezes de um déficit de atenção mesmo, né? Então assim, ajuda a entender e também ajuda a direcionar e a orientar melhor essa pessoa para que ela passe também a se aceitar, porque às vezes elas vivem, né, e convivem com rótulos, né? Não, ele é distraído mesmo, ele não se importa, ele é desorganizado, é esquecido mesmo, né? E aí quando a gente começa a identificar essas situações, né, a traçar esses perfis e a orientar e a mostrar para ele, né, olha só esse funcionamento assim, olha como que você faz nessa situação, o que a frustração te causa, né? Como que você reage diante do erro, como que você reage diante de algo que é mais difícil. Eles começam, vamos dizer assim, parece que cai a ficha para eles. Nossa, eu faço isso mesmo, eu faço no dia a dia, né? Então é por isso. Então eles vão se encontrando, né? A gente vai costurando ali, às vezes, situações de uma vida inteira, né? E acaba aí trazendo uma tranquilidade maior, né? Realmente aí une tudo, né? O autoconhecimento, né? Esse entendimento e clareia muita coisa na vida deles. Isso. A gente tem aqui algumas participações durante a live. Eu vou ler. A Jennifer colocou que ela já se sentiu ali muito inútil em alguns momentos, né? Então, o quanto a percepção dela e o quanto essa possibilidade de rever. A gente fala de descobrir esse potencial humano, né? Que nós da área somos investigadoras nesse sentido, né, Kátia? O que mais? Eu pergunto nos atendimentos, tá? E o que mais tem aí? O que mais? Instigar mesmo a pessoa a visualizar esse potencial para além. E a gente fala, inclusive, do próprio transtorno. Então, não é rotular, mas é saber qual é o funcionamento daquela pessoa, o que o transtorno impacta, mas saber que, apesar dele, tem um funcionamento, é possível um funcionamento, né? Então, aqui tivemos outra participação, a Elga. Oi, Elga! Ela colocou assim, boa noite, a avaliação é super válida para conseguirmos fazer outras observações na vida, né? Que bom, então, o quanto ela viu o benefício da avaliação, ajudou muito. Legal, quem quiser perguntar aí, fique à vontade. Se a gente não responder agora ao vivo, respondemos depois. É isso mesmo, e eu gosto muito de pontuar, né, que isso, a avaliação não é um rótulo, né, o diagnóstico não é um rótulo, mas é libertação, né? A partir do momento que eu entendo o que acontece comigo, eu entendo o que eu sou, eu busco conhecimento,
né? E conhecimento é poder, conhecimento é libertação, porque daí eu começo a entender aonde eu me encaixo, como eu me encaixo, né? Na vida, no mundo, na rotina, e como isso traz aí, melhora muito o bem-estar das pessoas, né? Normalmente a gente tem feedbacks muito positivos. A nossa profissão é abençoada, né? Quando a gente ouve esses feedbacks, é uma satisfação muito grande. É isso. A gente fala, você falou de motivação, né? E a própria motivação tem a pirâmide que ela fala da motivação ser intrínseca e extrínseca, né? De que o próprio indivíduo tem questões que motivam. Eu falo muitas vezes do exemplo da própria academia, né? Tem um objetivo, e eu ouço muito na clínica, olha, eu tenho o objetivo de ir para academia, mas entre o objetivo e os passos tem um momento, tem um movimento também, né? E a motivação também extrínseca, que é a questão da própria empresa, do próprio local. A gente falou da geração Z, que a gente ouve muito também, né? De que qual que é a política hoje? Não tem aquela ideia de, não, eu vou ficar por anos numa empresa. Não, né? Não é só o salário. Hoje se busca, sim, se fala também de benefícios de saúde mental, né? Tem outros contextos aí dessa nova geração e essa geração da tecnologia. A gente fala a política do imediatismo, de fato. Então, o quanto impacta ali na própria motivação e de que ela, muitas vezes, ela precisa, sim, ser revista. E eu falo, saúde mental é um cuidado que deve ser feito diariamente, porque tem coisas acontecendo ali internamente, externamente, né? E qual que é o impacto disso? Inclusive, a síndrome de burnout antes era relacionado mais com profissões de pessoas que envolviam muita carga de trabalho e tinham um envolvimento muito intenso emocional, que era mais de professor, do pessoal da saúde, bombeiros, policiais, mas hoje a gente observa que não, né? Por quê? Porque é o perfil ser humano, é a complexidade do ser humano e ele não se encontra só nessas profissões, né? Que tem, aquele perfil que de fato se envolve ali com a situação, né? E muitas vezes não está nesse cargo em específico. Não sei se você vê isso também. Não, com certeza, né? E aí, assim, aí a gente volta nessa questão dos multifatores, não é? Depende muito realmente da personalidade de cada um, das características particulares de cada um, do ambiente, né? Que vai esse perfil de busca de propósito, de atuar com propósito. Então, não é só onde eu estou, mas como as coisas estão acontecendo, né? Então, assim, não adianta eu estar trabalhando com algo que eu gosto se o ambiente não me proporciona essa satisfação. E aí passa, né, falando dessa motivação intrínseca, dessa extrínseca, passa também a questão do reconhecimento, né, dos líderes, né? Dessa valorização da pessoa, do trabalho, essa oportunidade de expressar o que se pensa, de poder estar naquele ambiente com tranquilidade, sabendo que eu posso contribuir, que a minha contribuição vai ser ao menos pensada e ouvida. Então, assim, é uma geração nova realmente, né, que busca toda essa questão, né, essa agilidade, mas que também ela está buscando sempre um algo mais, né? Então, em aprender um algo mais, produzir algo diferente, em fazer a diferença, né? Para si mesmo, para os outros, para a sociedade como um todo, né? E aí o ambiente também tem que proporcionar isso, né? Então, assim, são muitas coisas nessa questão de saúde mental no ambiente de trabalho que tem que ser vistas, que tem que ser pensadas, que não depende só do indivíduo em si para cuidar da própria saúde mental, mas que depende também do esforço coletivo,
que envolve a empresa, que envolve os líderes, né? Tem um documento da Organização Internacional do Trabalho que já faz essa indicação de que os gestores precisam pensar e ser preparados para conseguir identificar esses fatores, para conseguir intervir e acolher, né, essas situações, e para que sejam entendidas e tomadas medidas, né, de melhorias no ambiente, quando é identificado um ambiente, né, é mais prejudicial em termos de saúde mental. Isso, então esses treinamentos, eles ampliam muito essa visão, essa valorização do olhar, né, de que a empresa, o colaborador cresce, mas a empresa também cresce, e a empresa considera o indivíduo nessa fragilidade psíquica que somos. Então, esse olhar atento dos gestores também é importante, sim. E eu falo, a gente vê muitos hoje buscando ali conhecimento, buscando se aprimorar, justamente para conseguir gerenciar a equipe, né? E gerenciar os níveis de estresse que acabam acontecendo muitas vezes, né? Diante de situações ali do trabalho. Com certeza, da equipe, os próprios, né? Uma equipe com uma comunicação bem desenvolvida, em equilíbrio, em harmonia, faz toda a diferença, né? E aí, assim, se pensar em que estratégias eu vou poder inserir e proporcionar nesse ambiente para acolher essas necessidades, né? Se eu vou precisar mudar uma rotina, se vou precisar oferecer, né? Então, dar essa segurança para o colaborador, que ele pode falar e ser sincero com relação à sua própria saúde mental. Então, assim, também existem dados que quase 50% dos colaboradores não se sentem à vontade, né, para falar com seus líderes sobre a sua própria saúde mental, né? Então, olha, vamos dizer assim, a gente volta na questão da ansiedade, medo, né, a preocupação do como eu vou ser visto e o que a empresa vai fazer com isso. Isso é o conceito que acontece ainda em torno das questões mentais. Eu falo muito, a gente fez inclusive uma live no início do ano falando da saúde mental, o quanto ainda no nosso século existe um preconceito, existe tabu. Ainda com a tecnologia, com os avanços, a gente percebe. Então eu vou em todas as especialidades e somente no último momento eu vou procurar ali o psicólogo, o neuropsicólogo, porque afinal de contas eu vou deixando. Não, deixo para depois, depois eu consigo dar conta, o dar conta de tudo, né? O ser forte o tempo todo, né? Então tem essa política ali também, né, Kátia? Às vezes até a vergonha, né? Vergonha de falar que eu preciso ir ao psiquiatra, eu faço um medicamento, e aí também essa opção pelo médico psiquiatra, que é algo mais rápido, né? O receio ainda da psicoterapia, né? Então aí muitas coisas que a gente vê que vem sendo construídas, né? Então assim, algumas iniciativas de empresas aí para buscar isso tudo, né? Buscar esse apoio da psicologia também, inserir essa proposta, né? Mas também ainda realmente muito preconceito em cima disso. Você até falou da questão da maternidade, né? De que teve um aumento ali. Esses dias eu também postei do burnout parental, que é justamente esse esgotamento, porque na própria pandemia teve um excesso ali de contato com a casa, com a família, onde os problemas também acabavam acontecendo e não tinha mais a válvula de escape, o sair de casa, né? Você precisava lidar com aquilo. Então a gente tem também um impacto na família
E aí você trouxe a pontuação de cuidar da saúde mental, é também, além de cuidar de si mesmo, de cuidar de quem ama, de quem se ama, né? Porque qual que é o impacto que tem ali? Se eu tenho uma depressão, se eu tenho uma ansiedade, né? Um transtorno, no caso, envolve a família, né? Então, e você falou, inclusive, dos colaboradores, a equipe. Por quê? O quanto essa comunicação assertiva, ela traz também benefícios. Eu falo muito para algumas pessoas que as relações, elas são espelho. Então, muitas vezes, se eu tenho dificuldade de me ver, de ver que tem algo diferente, eu ouvi muito, Kátia, às vezes nas suas palestras, nas empresas, pontuações. Olha, eu não estava prestando atenção, mas o meu colega, que me conhece há algum tempo, pontuou, e isso me fez procurar ajuda, porque daí realmente, né, eu vi, opa, não tá mais só aqui internamente. É isso mesmo, né? E como assim, a gente não tem essa cultura do autoconhecimento, né? E o quanto esse autoconhecimento é importante, né? Você ter essa autopercepção dos próprios comportamentos, enfim, realmente, normalmente, né, é alguém de fora que sinaliza, nossa, você está diferente, você está mais irritado, né? Enfim, e aí é onde a pessoa começa a se dar conta, porque, nossa, muitas pessoas falando sobre a mesma coisa, então, peraí, deixa eu começar a prestar atenção nisso, né? Então, o quanto a gente também não tem a própria noção do adoecimento, né? O quanto nós estamos também ultrapassando os nossos limites. Então, quanta coisa que precisa ser aí pensada, precisa ser ensinada, precisa ser mostrada, né? Porque realmente é algo que a gente entra no automático, né? E segue. Tô dando conta, tô conseguindo acordar todos os dias, então beleza, vamos lá, né? Mais um dia, chegamos ao final de mais um dia, ótimo. E acaba assim, não percebendo as sutilezas, os pequenos detalhes, né? E não tendo essa noção realmente desse impacto, né? Do quanto já está aquele estresse, aquela preocupação, aquele ambiente carregado, né? Tá impactando na rotina, né? Tá impactando na própria saúde mental, no próprio equilíbrio, né, no autocontrole, na organização, né? E nos outros processos em geral. Isso. A gente fala muito, né? Tem uma frase, acho que você já deve ter ouvido. Está estressado, vai pescar. Por que vem essa pontuação? O que isso quer dizer? Inclusive como possibilidade diante desse nível de estresse, porque não é só eu percebo o estresse, eu sinto o estresse e não faço nada com isso. O que eu posso fazer diante desse estresse, né? Então, essa frase, ela remete muito a esse tempo, de que um tempo, às vezes longe daquele estímulo estressor, né, proporciona essa organização. A gente usa muito estratégias, né, para o controle da raiva, para você conseguir, nesse momento em que você acessa essa intensidade toda, o que fazer? Qual estratégia ali que eu posso recorrer para conseguir respirar? A respiração, né? Eu falo muito, não é só a respiração, é muito mais do que isso, porque você precisa parar um pouco daquela rotina, e o ir pescar é isso, né? Você sair daquele cenário uns minutos, respirar, porque remete também a uma tranquilidade ali, de você estar num outro ambiente, com a natureza. Eu ouço muito, olha, eu percebi que estar em contato com a natureza me acalma. Então, por que esperar você só quando ir pescar também, para ter esse momento, né? Você criar estratégias ali, muitas vezes no próprio ambiente de trabalho. Eu, na clínica, costumo ter ali algumas plantas também, porque é muito isso, né? Porque a gente atende pessoas e vem esse público também. E aí, às vezes, na psicoterapia precisa ser feito esse momento de pausa, que às vezes é justamente aquele momento que aquela pessoa tem para
deixa eu respirar. Eu tive uma vez uma pessoa que chegava no consultório, Kátia, e pontuava, olha, eu posso, antes de começar, só dormir uns minutinhos? Porque não conseguia, né? Era um impacto ali, tinha um trabalho tão em excesso que justamente não conseguia nem esses momentos ali. A gente fala muito da importância do cochilo, né? A gente vê muito das crianças, mas isso também remete ali o quanto nós precisamos desse momento de pausa. Eu falo, não é à toa que as empresas proporcionam ali um momento de cafezinho. Eu falo as férias. Por que existe férias? É justamente para que você... E a gente ouve muito, não sei você, mas acredito que sim. Eu voltei das férias, nossa, eu voltei com uma energia boa, eu voltei com, né, uma motivação. E por que existe tudo isso? É justamente para essa interferência também, né? Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, a questão do momento da psicoterapia, posso tirar um cochilinho antes? Então, assim, é o único momento que a pessoa conseguiu, então, tirar para ela, né? E aí, as estratégias, a gente sempre tem aquela receitinha básica, né? Então, alimentação saudável, atividade física, né? Sono, né? Um sono de qualidade. Então, assim, tem o básico, né? Mas o principal aí passa por essa questão de autoconhecimento, né? O principal é a pessoa entender que a melhor estratégia é aquela que faz bem para ela, né? Então, não necessariamente vai ser dormir às 8 horas de sono, né? Às vezes eu pego muitos aqui que eu pergunto sobre o sono, eles ficam em dúvida, né? Se tem um sono legal ou não. Aí, às vezes, mas eu durmo pouco. Daí a gente começa a investigar. Tá, se você dorme pouco, mas como que você acorda? Você acorda cansado, né? Já acorda sem energia? Ou esse dormir pouco já é o suficiente para você? Né? E normalmente aí você dá um conta, não, é o suficiente, mas então não é um sono ruim. É um hábito do teu organismo já se habituou com isso, né? E aquela quantidade de horas já é o suficiente para você. Né? Então, toda essa questão dessas estratégias, desse tirar um tempo para si mesmo, tirar um tempo, conseguir respirar, enfim, ter esse momento, passa muito por essa consciência, né? Do que faz bem para mim, né? Porque não necessariamente entra naquilo, na receitinha básica que a gente passa, né, ou que todos falam, ou não necessariamente aquilo que o teu pescar vai fazer bem para mim, porque às vezes alguém vai pescar e só se irrita, meu Deus do céu, isso aqui só me dá nos nervos, né? Então, ter também e aí a gente passa por essa questão da psicoterapia, ou se não existe, né? Se não existe a possibilidade de uma psicoterapia, mas aí uma sugestão também para as empresas abrirem esse espaço, um momento de escuta, né? Para que as pessoas comecem a se dar conta, né? Comecem a conseguir entrar em contato consigo mesmo e encontrar, né? Essa motivação intrínseca, né? O que me motiva, qual é o meu propósito, o que me faz bem, qual é o meu lazer, né? Porque às vezes o meu lazer é estudar, às vezes o meu lazer é ler, e para outra pessoa fala assim, nossa, mas você vai estudar? É o que me dá prazer, não é? Então não é o que o senso comum ou o que a maioria faz. Eu preciso sair, eu preciso ir pro barzinho, eu preciso viajar, né? Porque todo mundo faz isso nas férias, tá? Mas o que é que você gostaria de fazer nas suas férias, né? No teu momento, o que é que você quer encaixar no teu momento, né? O que é que te dá prazer, né? Porque às vezes, muitas vezes também as pessoas usam o período de férias para ir ao médico, fazer tudo que eles não conseguem fazer, né? Nos outros 11 meses de trabalho. Isso. Por mais que tenha ali, eu falo as dicas, mas de que avalie. E nem sempre a dica ela é recorrente, né? Não, essa estratégia que
funcionou, vai ser ela sempre. Não, nós aqui da clínica sabemos que não é assim. Né? A gente precisa, opa, essa estratégia, já precisamos olhar para uma outra estratégia. Então, é ir ampliando esse repertório, eu falo. E diante das situações, qual é a ferramenta que eu uso aqui? Né? E a ideia é justamente essa, né? De que eles consigam identificar ali as próprias ferramentas para lidar com a situação. Por isso que a gente fala muito, formas de gerenciar o estresse, por exemplo. Essa construção em conjunto, eu falo. E a psicoterapia é isso também, é essa construção onde não é só o psicólogo, assim como o próprio médico. Tem a participação da própria pessoa ali, tem o movimento da própria pessoa diante desse processo psicoterapêutico em si. E aí uma estratégia importante, né, e algo assim que é interessante investir é no desenvolvimento de inteligência emocional, onde a gente consegue ter essa noção de si mesmo, ter esse equilíbrio, ter autocontrole, né, conseguir desenvolver uma adaptação com mais facilidade, né, conseguir identificar os pontos fortes, os pontos fracos, conseguir identificar os próprios limites com mais facilidade, né, para lidar com as adversidades, porque não tem como a gente eliminar as adversidades da vida, né? Faz parte da vida e cada qual tem a sua importância na nossa rotina também. Né? Mas o importante é aprender a lidar com isso, né? Então, algo que eu também sempre comento com os meus aqui é isso. Não é porque você faz terapia, não é porque você hoje está se sentindo bem que você nunca mais vai ter problemas, né? Problemas fazem parte da vida. A diferença é que, né, você passa a enxergar e a lidar com os seus problemas de uma maneira diferente. Às vezes de uma maneira mais assertiva, né? Às vezes é encontrar soluções, a olhar de uma forma diferente. Então, quando você está, né, em quadros depressivos, onde você está mais motivado, então você te domina um pessimismo maior, os pensamentos mais negativos, né? Então, assim, o teu filtro é outro, né? Quando você tem essa inteligência emocional desenvolvida, quando você já tem esse autoconhecimento, o filtro que você consegue colocar para a sua vida é diferente, né? Se torna mais positivo e produtivo, né? Isso, qual é o óculos, né, que eu enxergo a vida. E aí o quanto, por exemplo, eu tenho ali uma visão mais negativa, o quanto impacta ali, às vezes até na tomada de decisão, como a gente pontuou. Né? Então, com base no que eu estou tomando essa decisão? Com certeza, né? Kátia, temos mais alguns minutinhos. Foi muito rápido, né? Então, queria falar que a gente tem também o sorteio, né, do Planner. A ideia é justamente para auxiliar nesse planejamento, nessa meta. E o sorteio ele vai acontecer amanhã, às 5 horas. Legal. Aí, quem não participou ainda dá tempo de escrever lá o nome para concorrer. Isso aí, né? Então, assim, esse planner foi pensado com muito carinho para ajudar todo mundo nessa questão de organização. Foi feita pela Jennifer Alves ali, que ela está participando, inclusive, aqui da live, né? Foi feito com muito cuidado, bem pensado aí, especialmente para esse momento aí. Né? Queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade aí. Enfim, né? Primeira vez. E você até brincou, então teremos outras? Sim, eu falo muito, né, nas nossas trocas, porque a gente estuda assim, não paramos, né, Kátia? E a gente se conheceu ali na pós, foi muito bom esse contato, e a gente faz ali grupos, às vezes, de intervisão, às vezes troca de material, porque nós sabemos, né, enquanto neuropsicólogas, o quanto custa os materiais.
e você sempre se disponibilizou nesse sentido. Então, essa troca acontece sempre, né? E eu fiquei muito feliz. E sim, teremos outras. Vou seguir aqui a programação, passo para você, né? Para que você de fato também possa participar. Eu falo muito, a ideia de se expor mais é justamente para poder contribuir com a nossa bagagem, né? Com a nossa experiência. E estamos aí plantando, né, Kátia? É isso aí. Agradeço muito a oportunidade. Realmente, coisas diferentes, enfim, propostas diferentes. Se é a questão do se desafiar, né? E se perceber capaz. Então, assim, agradeço muito a oportunidade. Então tá bom. Então, boa noite para você, bom final de semana. Muito obrigada. Temos aqui comentários. Deixa eu ler aqui para você. A Elga também colocou, não é só para vocês o retorno, mas eu consegui tirar certas vendas mesmo e achar outros caminhos. Isso eu acredito que é em relação à avaliação ainda, né? Aí tivemos aqui, obrigada meninas, valeu. Tivemos algumas figurinhas. Gostaram do tema, Kátia? Que bom. Que bom. Fico bem satisfeita, fico bem feliz aí. Uma boa noite a todos, um bom feriado aí, tá bom? Feriado. Até mais. Até a próxima. Isso, até a próxima, Kátia. Até. Tchau.